Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. O que tem pra hoje, Bia? Hoje a gente vai falar sobre artes cênicas. A gente sempre fala muito sobre construção de memória dentro do território. E as artes cênicas, elas estão presentes também nesses formadores de história, né? Que a gente tem aqui na Zona Sul. Isso aí. E o teatro é uma das artes que eu acho que são mais importantes para democratizar a cultura, né? Porque normalmente a gente acha que teatro é uma coisa de elite, né? De gente rica. Porque na real você chegar em espaços onde tem grandes espetáculos, normalmente o ingresso é muito caro. Então a gente que é de periferia não acessa esses espaços muitas vezes. Então eu acho que a arte de rua, o teatro de rua, ele é muito importante para a gente democratizar a cultura periférica. E a gente traz aqui duas artistas do território para contarem sobre esse trampo delas. Como elas desenvolvem essa arte nos espaços por onde elas passam. Exatamente. Então, são as duas primeiras atrizes aqui da nossa temporada do Manda Notícias. Queríamos muito, né? Trazer atrizes. Queríamos muito. Então, bem-vindas, Letícia Oliveira e Meire Silva. Obrigada. Obrigada. Prazerzão estar com vocês aqui hoje. E a gente sempre começa falando sobre como vocês chegam no território. Então, a história de vocês, se vocês nascem aqui, se vocês chegam aqui depois de uma certa idade, como a sua família se insere e como você se conecta, né, à cultura desse território. Uhum. Então, pode começar, Letícia. Opa, obrigada. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Acho que é isso, fortalecer laços, né? Eu acho que a troca ela tem que começar no nosso território. Tem uma frase que eu aprendi muito com o Bruno Capão, que ele fala: aqui dentro a gente quebra o pau, lá fora a gente se defende. Então, eu acho que é sobre isso aqui, de pôr um pouco da nossa história, eu discordo, mas eu continuo te ouvindo, tô aqui. E, enfim, para falar um pouco da minha história... Eu sou filha da Elisângela Florenço e do Gil Teles, neta da Edna Teles, que é uma baiana que veio lá de Ilhéus para cá, pro território Capão Redondo, e neta do Evandro, que é do litoral de Santos, e também veio para cá tentar a vida. Eu sou nascida e criada aqui no Capão Redondo, sou a filha do meio. Minha mãe me teve com 14 anos, então acho que foi daí meu primeiro desafio, me entendendo como um ser nesse território aqui, gigante. Não fui criada por ela, fui criada pelo meu pai e pela minha avó. Então, eu acho que para me entender como uma mulher preta, uma criança preta naquela época, dentro do Parque Santo Antônio, que eu lembro que meu pai só trabalhava, né, para criar 3 meninas. Minha mãe, enfim, uma adolescente que foi embora para poder se estabilizar. E foi um desafio, e não tem como eu falar de teatro e território se eu não falar da teatralidade, porque eu acho que daí os desafios da vida, eu acho que eu venci a partir da teatralidade. Desde da festa de aniversário, que já começa como uma teatralidade, né? Que é todo aquele ritual. Quando tinha, né? As brincadeiras com as minhas irmãs, para esquecer um pouco da onde a gente estava inserida e como, né? Então, a teatralidade, ela me ajudou
a eu me entender nesse território, a entender a minha história como um ser humano negro dentro do Capão Redondo, dentro do Jardim São Luís. Qual é a cidade? Eu tenho 23 anos. Que lindo. Muito Lindo de verdade. E você, Meire? Então, primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade da gente estar aqui podendo fazer essa troca de conversas, né, trocando notícias, né, e, assim, o teatro, o território e a Meire em memória, né, essa questão. Eu chego no território, eu sou filha de retirantes, como a grande maioria dos sujeitos e sujeitas da periferia, né, e então... Minha família, quando chega no Embu das Artes, no bairro de Santa Teresa. Eu nasci no Hospital do Piratininga. Opa! Que foi desativado, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Lá eu nasci e quase morri. E quando eu tinha 1 ano de idade, a minha família vem morar, né, no Jardim Lila, ali na Rua Eurico Branco Ribeiro. Fui estudante ali do pré, primeira e segunda série da escola Euclides da Cunha, né? Que é uma escola, né, do território, que tem conexão que é super importante aí. pro território. Isso. E pensando como as histórias se encontram, né? Pensando nessa teatralidade do cotidiano. E eu acho que foi por essa teatralidade do cotidiano, né? Hoje, tendo esse referencial, que eu me entendo fazendo teatro dentro do território, né? Porque quando a gente era criança, estudava no Euclides da Cunha, era essa realidade de que pai e mãe têm que trabalhar e as crianças maiores cuidam das crianças menores. E dentro desse crianças maiores cuidaram de crianças menores, ficava eu e mais 2 irmãs, que são maiores que eu, que cuidavam de mim. A gente passava as tardes juntas, porque estudávamos de manhã, e à tarde a gente passava a tarde em casa, esperando o pai e a mãe chegar. E aí, dentro de toda essa questão, aí vem a teatralidade do cotidiano, que a gente inventava história, a gente inventava personagem, a gente criava cenário, a gente criava roteiro, sabe? Sem saber o que era teatro, sem ter essa noção do que era teatro. E a gente também não tinha noção de classe social. Então, a burguesia era o que era ficção da novela, né? Então, a gente criava os nossos personagens fictícios, achando que... Como que a gente gastava os nossos dinheiros para ser feliz, sabe? A gente comia ali o que tinha em casa, achando que a gente estava num restaurante super chique, sabe? Comendo umas comidas granfinas. Então, acho que dentro, né, ouvindo ela, acho que me faz essa conexão, né, de como dentro da escassez, né, a criatividade existe, né? E essa criatividade eu acho que salva muito. Então, dentro do território, né, me reconhecendo, né, filha de retirante, nascida e criada aqui, tem isso, né, dentro desse processo de como começa esse encanto sem saber o que era, né, teatro. E aí, só para falar já da segundo centênio em relação ao teatro, que foi o encontro na escola, né? Porque na escola não tinha professores de teatro, não tinha professores ainda não tem, principalmente aqui nas redes de São Paulo, né? São polivalentes, ainda a educação, né? Com a arte. E a gente tinha uma professora que uma das atividades era a gente montar uma peça de teatro. A gente nunca tinha visto teatro. E aí eu e um grupo de amigos fizemos a atividade que a professora fez. A gente criou roteiro de novo, a gente criou figurino, a gente criou cenário. Tinha até uma galinha, gente, na nossa cena. Mas a gente não maltratava o animal. Vocês tinham que criar do zero? Do zero, tudo. E, novamente, a nossa referência ainda é uma referência televisiva, vou dizer. Foi a Vamp, gente. Foi a novela Vamp. Olha, denunciei a idade, né? E aí, dentro dessa experiência, foi o encontro do afeto, foi o encontro da amizade, foi o encontro da arte. A gente, dentro daquela situação de escassez, a gente conseguiu encontrar na cena teatral esse espaço para a gente conseguir viver um coletivo, porque a gente não tinha um adulto nos policiando, né? Era nós, de uma forma totalmente inocente com teatro, de quem nunca tinha visto teatro na vida.
E a gente montou essa peça e nós fomos o único grupo da escola, a única turma, né, que apresentou, que fez o trabalho que a professora pediu, e aí foi um sucesso. Ai, que delícia. Porque aí a professora pediu pra gente apresentar para todas as turmas, para as crianças menores, e aí a gente tava se sentindo assim, entendeu? Dentro da escola. Porque a gente trabalhou de verdade, né? A gente bagunçava, mas a gente tava a fim de mostrar alguma coisa, né? Que a gente queria, inclusive a galinha. Nossa, que bom, Meire, porque nessa época, eu me lembro, né, na época que eu estudei no Euclides da Cunha, a gente até comentou isso, a gente não tinha nenhuma infraestrutura. Nenhuma. Era escola de lata, não tinha nada. Nada. Mas a gente tinha professores muito legais. Mas eu preciso te dizer uma coisa que talvez eu esqueci. Que essa experiência do teatro na escola não foi no Euclides da Cunha. Porque aí teve uma fase da minha vida, foi no sexta, sétima série, que é 7º, 8º ano hoje. Mas que escola foi? Então, porque aí da minha família, nessa trajetória que a gente morava no Jardim Lila, a gente foi morar lá no Parque do Lago. Ah, tá. E aí eu fui pro Orlando Mendes de Moraes. E aí foi no Orlando a professora Daisy, que trouxe essa experiência. E ela foi muito importante no nosso processo, como essas professoras engajadas, que ainda temos da comunidade, que ela nos deu de presente os ingressos do SESI. Que querida. Porque a gente nunca tinha visto teatro. E ela viu que ali tinha uma potência, né? Do que a gente estava fazendo. Então, ela nos deu o ingresso pra gente ir assistir uma peça de teatro no SESI, lá na Paulista. Então, imagina, a gente era criança, a gente não tinha dinheiro nem pra passagem, gente. Mas a gente tinha ingresso. Que legal. E aí era aquela época que você tinha umas filipetas e você chegava no dia do SESI e trocava, que é diferente o sistema hoje, né? Então teve toda uma estrutura da gente se organizar, ter passagem, ver quem ir, e a gente foi assistir, a gente assistiu a peça Assembleia de Mulheres, do Aristófanes. Eu não sabia quem era Aristófanes, não sabia quem era a Assembleia de Mulheres, o que estava acontecendo, mas aquilo era era uma maravilha, assim. Primeiro que era todo o evento, a gente tinha aí, eu acho que uns 13, 14 anos. 7º, 8º ano, 7ª, 8ª série. Sétima série, era 7ª série, 8º ano, então acho que era 13, 14 anos, era essa idade mais ou menos, né? Então, aí dessa experiência foi incrível, né? A gente saiu de lá estarrecido. O que é isso? Como que faz isso? A gente quer saber fazer isso. Né? No entanto, dessa temporada tem o Alan e a Cássia, que são meus amigos dessa época, que até hoje a gente é amigo e até hoje eles também fazem teatro. Que massa. Né? Ambos têm essa carreira aí com o teatro. E aí, só para fechar, então, um pouco desse processo da formação, aí na sequência a gente tinha a Casa de Cultura de Santo Amaro, que tinha oficina de teatro, aí eu estava no ensino médio, estudando no Alberto Conte, ensino médio, e lá era uma outra estrutura, né, de escola, Alberto Conte. Tinha anfiteatro, já se tinha uma cultura de espetáculos de teatro irem ser apresentados na escola, a escola levava os alunos para os teatros, né, para poder ver, então, e aí foi tendo essa outra relação. E uma outra coisa importante do teatro na escola foi que o Alberto Conte, ele tinha um evento pedagógico que chamava Semana Cultural, onde existiam vários temas, né? Era lançado um tema e aí as pessoas se organizavam em grupos, não era mais em sala, em relação aos temas. E aí eu sempre me envolvia nos grupos que queria apresentar de teatro. Que legal. Então, eu sempre dançava na Semana Cultural. Isso. Hoje eu não danço nada, mas... Você também fez Alberto Conte. Plínio Negrão. Ah, que também dali do lado. Acontecia a Semana Cultural na minha escola também, era normalmente ali próximo à Semana da Arte Moderna. Isso. Lembro, não sei se acontecia ali próximo. Eu fico assim... Eu acho que era isso mesmo. Surpresa quando eu escuto alguém falar que teve teatro, assim, inserido dentro da escola, mesmo que em grupinhos que os alunos que tem que mover ali para fazer acontecer, sem nem nunca ter ido pro teatro, que eu acho muito mais inusitado. Tipo falar que não gosta de lasanha sem você nunca nem ter comido lasanha, ou que gosta sem nunca ter comido. E é louco porque, fazendo o meu recorte, no tempo da escola eu tava lutando com a questão da autoestima. Que eu era bombardeada. Assim, hoje é muito diferente o retrato. Nunca que uma mulher negra, uma criança negra, ia lá pra frente se apresentar ou falar. Porque até então eu ainda estava lutando com a minha teatralidade para poder me defender do racismo.
Então, eu fico muito surpresa. Ainda é algo que, tipo, eu fico... Uau! Você teve teatro na escola e você teve coragem de ir lá na frente. Porque, não, sério, tipo, não é nem bonito, nem engraçado. É, tipo, é surpreendente. E eu estudei no EID, aqui no Parque Santo Antônio. Depois do EID, eu fui pro Octales. Depois do Octales, minha mãe volta e aí eu vou passar uma vivência com ela e vou morar lá no Mboimirim e fico no Lins do Rego. Termino lá os meus estudos. E não teve nenhuma experiência com teatro, nem de, tipo, aluno ir lá fazer, tipo, vamos abrir para teatro. O máximo que teve é o som no intervalo. O lance as escolas, hoje em dia, elas têm uma ótima infraestrutura, mas ela não tem o mesmo engajamento que tinha comunitário que tinha na nossa época. Então, você pegou um momento diferente na educação. Exato. Porque na nossa época, a arte ainda fazia parte da escola. Ela estava ali, a comunidade se envolvia. Então, a Semana Cultural abria para os pais assistirem, a escola era aberta. Então, hoje em dia, né, que eu sou mãe, eu tenho um filho na mesma escola onde eu estudei, eu vejo que é completamente diferente. Então, você pegou um outro momento, onde eu acho que a questão do engajamento dos professores, dos educadores, é muito diferente. Então, porque isso era um movimento dos educadores, não era da escola diretamente, não era do poder público, vamos dizer assim, né? Muito interessante. Era mais uma articulação dos professores ali, do movimento mesmo orgânico da comunidade. Posso pegar um gancho nisso, que eu né, fazendo um processo de reflexão, a gente não tinha nenhum aparelho cultural na comunidade. É verdade. A gente não tinha nada, a gente não tinha nem quadra, a gente não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era a escola. No entanto, que na escola era importante quando a escola abria para os bailinhos. Entende? Que era o único espaço cultural que a gente tinha de lazer. Não tinha, era muita escassez. Bailes, E era isso, e não eram todos os professores que estavam engajados politicamente, era um ou outro. E esses tinham essa questão de salvar a gente. E pensando mais uma questão na escola, dentro da questão de classe, raça, gênero, eu não sei, eu acho que tinha uma certa inocência, talvez, inocência mesmo, não sei se seria essa palavra, mas isso não era dado de uma forma forte, porque ali todo mundo era periferia. Todo mundo estava na favela, entendeu? Então não tinha essa questão racial trazida forte dentro desses grupos escolares. Pelo menos eu não tenho essa memória. Todo mundo trabalhava junto. Nesse grupo de teatro tinha negro, tinha loiro. Eu sou uma mulher negra, por mais que eu tenha o cabelo liso. Então, eram outras formas das relações sociais. Eu acho que pela uma questão... ficou tá mais difícil essa juventude. Ruim, assim, né? Eu ia citar nesse ponto, inclusive para dar continuidade à fala da Letícia, né? Que percebe-se essa diferenciação, acho que ela vai perceber também das dores. Era essa inocência que você cita, e acho que a nossa geração, as dores foram mais sentidas ali na época das adolescências. Você falou que teve que lidar com esse lance de autoestima, que o racismo tocava num ponto muito, muito mais profundo nesse sentido, a ponto de ter essa vergonha de se mostrar na frente de um público, principalmente dentro do ambiente escolar, que também não tinha essa estrutura cultural, né? E aí até queria que você comentasse também sobre, se for confortável para você, sobre essa fase dessa sua autoestima e se em algum momento essa chave virou, entende? Em que momento você se entendeu uma mulher preta nas artes cênicas e quis mostrar isso? Viu com isso como importante? Como eu falei, né, na adolescência foi um boom, assim. E eu gosto muito disso, eu gosto de fazer essas provocações, até também pra gente entender os contextos históricos, sabe? Total. De como voltou pra trás ou voltou pra frente, sabe? O que evoluiu, o que não evoluiu, o que continua. Então, eu gosto. Sobre a minha adolescência... dentro do espaço escolar, como eu falei, era português e matemática, sociologia o professor não caía, era difícil, né? Por mais que eu gostava muito da matéria, geografia,
artes, papel, sulfite. Então, eu nunca tive contato assim, com o teatro. Eu fui ter contato com o teatro em 2017. Fora da escola, já. Fora da escola, dentro dos espaços culturais, dentro da comunidade. A Fábrica de Cultura do São Luís, que foi meu primeiro contato de falar, caraca, tem um espaço desse. E com arte, que tipo, tem dança, tem costura, tem teatro, tem um monte de coisa, e eu não sabia. Era só subir ali a subidona do São Luís, e eu não sabia, eu vivia dentro de uma bolha, assim, sabe? E que era escola, casa, casa, escola, e o meu quintal, que era um mundo mágico, assim, com a teatralidade. Então eu tava nessa luta e ninguém queria ser negro, né? Desculpa fazer esse recorde de novo, mas vou falar. Sim, ninguém queria, né? Porque era o ataque, né? Então, ainda assim, entendendo, me perguntando várias vezes na frente do espelho por quê, sei lá o quê. Minha mãe tem a pele clara, minhas irmãs têm a pele mais clara. Por que um negro tá fazendo racismo comigo? E nem sabia o que era racismo. Ninguém falava comigo o que era. E aí, nesse espaço, que aí começou esses diálogos. Dentro da Fábrica de Cultura do São Luís. Que começou esses espaços, que aí tinha pretos que não ficavam zombando outros pretos. Que estavam fazendo arte. Que estavam preocupados em entregar uma coreografia. Que estavam preocupados com a questão do ensaio do teatro. Então, era um outro diálogo. E eu fui parar lá a partir de uma necessidade também. Porque aí meu pai se casa pela segunda vez. Casa não, né? Junta. E aí, um monte de filho. Tem mais filho. Aí fala, pô, preciso trabalhar. Mais uma mulher. Eu, minhas irmãs e a nova companheira do meu pai. Que fala... E ela se descobrindo também como mulher. Tipo... eu não preciso ficar dentro de casa... só... servindo os homens que tem dentro de casa. Que é meu pai e meus irmãos. Tipo... Não quero mais isso pra minha vida. Vou sair pra trabalhar. E eu pego essa treta que é dentro de casa dela... Eu vou sair e vou trabalhar e vou ter meu próprio dinheiro. É um processo ali, né? Na fala parece que é algo... Mas é um processo, várias tretas. Ela consegue. E aí sai e fala, mas e as cria? Onde eu deixo as cria? Aí ela, com a rede de apoio da comunidade, fala, tem um espaço cultural. Só na subida aqui do São Luís. Vai lá, cadastra seus filhos, que você vai conseguir. Vou pra lá. O que eu vou fazer? O homem tem que trabalhar. Eu tenho que cuidar da casa. E eu tô querendo um dinheiro extra. Quero ficar mais pedindo coisa pro meu marido. Certíssima. Beijos. Aí, deixa lá, consegue, sai a vaga. A gente já, tipo, não, mano, esse lugar não é pra gente, né? Olha o tamanho desse lugar. Eu lembro até hoje, assim, de como me afetou. Meu Deus, esse espaço não é pra mim. Tá todo mundo me olhando. Ai, que vergonha. Vai, escolhe o curso. Escolhi dança, hip hop. Hip hop. Vou pra aula de dança. A pá de negro, unido, conversando sobre dança. Opa, choque. Autossabotagem. Meu Deus, será que esse lugar é pra mim? O que eu tô fazendo? Nossa, eu mexi meu corpo. Que isso? Não consigo nem arrumar meu cabelo direito ainda. Sabe? E aí começa. Aí, vou pra biblioteca. Eu tinha dificuldade com leitura ainda. Descubro a biblioteca dentro da Fábrica de Cultura, porque eu não me identificava ali com o hip hop, então eu fugia. Saía, começava a aula de dança, eu ia pra biblioteca. Comecei a ler livros, literatura. Opa, interessante esse mundo. Mas ainda com uma defesa, né? Tipo, não, eu perdendo tempo aqui lendo. E isso, detalhe, minha irmã mais nova já no tráfico. Nossa. É.
que mais tinha e o que mais tem até hoje é biqueira, né? E aí, muito de fácil acesso. Ela fugia da fábrica de cultura de São Luís, que a gente ia sozinhos, é aquele negócio que a companheira que falou que a mãe saía para trabalhar, os pais saíam para trabalhar e os irmãos um cuidavam do outro, né? E isso ninguém segurava. A Lívia, que é a minha irmã mais nova, fugia para ficar na rua. E nisso ela teve contato com a biqueira e lá ficou, né? E eu sempre fui muito observadora, assim. E aí eu falava, tipo, eu não quero isso. Às vezes eu ia com ela, eu falava, não, eu não quero ficar exposta aqui. Eu não quero isso, não tá se encaixando. Aí, quando eu ia para a fábrica de cultura, não me identificava com hip hop. Fugia para a biblioteca. Aí, um certo dia, o professor do hip hop veio atrás de mim. Eu fugi, fui parar na sala do teatro. Aí uau! Gente, que é isso? E esse palco aqui? Rolou a química. Opa, esse coisa, que é? Aí, me senti bem em ficar sentada lá no escurinho. Aí ficava, fugia. Aí depois de um tempo fazendo isso, indo às vezes, aí perdi a vaga do hip hop, fato. E aí falei, não vou deixar de frequentar lá, porque senão eu vou ficar na rua. E eu não quero ficar na rua. Prefiro ficar lá, no teatro. E até então eu falava, será que é aqui que os atores... Porque o teatro pra mim era novela. Era novela, eu falava, será que é aqui que eles ensaiam e tal? O que é isso? Aí em 2017 eu tive contato com o grupo Sonzando. E aí eu fui mais pra assistir. Eu vi eles chegando lá na fábrica de cultura. Eu falei, vixe, que esse povo tudo empiriquitado. Quero os figurinos e tal. Nossa, e tinha os brincantes e eu não sabia o que era teatralidade, né? E aí nossa, que incrível, velho. Com os instrumentos, tocando e brincando com a criançada e fazendo tudo para catar com música. E uau, que incrível. Aí comecei a acompanhar, né? Que eles estavam dando oficina lá, então não foi só um dia. Foi, acho que, uma semana eles indo lá para a fábrica de cultura. E aí eu ficava assistindo, aí o Vitor Maia me chama, né? Me convida, vem mais pra perto, sei lá o quê, vem participar. Opa, coragem, né? Vou lá, né? E aí eu acho incrível esse mundo. Aí em 2017, aí começou a participar, começa a me interessar, fazer várias perguntas, né? Ai, como que faz isso? O que é isso? Sei lá o quê. Aí o Vitor Maia, depois de um tempo, quase pro final de 2017, Vitor me chama. Vem fazer parte, vem como brincante. Aí aqui a gente proporciona os estudos, né? Falo com os seus responsáveis, te proporcionam os estudos. E quando se rolar uns trampinhos assim, você é remunerada. Aí uau, que incrível! Aí eu feliz. Falei, é a chance, né? É a chance, porque não romantizando, mas a gente da periferia sempre é mais pra frente, né? Eu nem gosto muito disso, de ir pra frente, porque eu acredito nos processos, né? Da primeira infância, a infância, a pré-adolescente, a adolescência. Eu acredito muito nisso, né? Que acho que deve ser seguido. Mas aí aí já comecei a falar com a minha mãe de criação. Nossa, sei lá o quê, eu não quero. Eu quero muito, quero isso, quero aquilo. Aí ela, sem ver perspectiva nenhuma, tipo, o que é isso, velho? Não... Arte, brincar, que isso? Tem uma casa pra limpar. Aí é o primeiro tapa na cara, né? Aí lá vou eu, aí fico enfiada dentro de casa, arrumando, servindo. Minha irmã na rua. E aí você acaba, né, indo pra rua também, tendo contato com o que não quer. Aí eu volto a dizer, isso não é pra mim, de novo. Fico observando a minha irmã e eu falo, não, eu não quero isso pra minha vida.
Começa a ir escondida pro Sonzano. Começa a aprontar, a mentir. Mas aquilo me fazia um bem, porque eu entendia a minha cultura, a cultura popular brasileira. Quando eles falavam e coisava o coco de roda, os barulhos batuque. Opa, nossa, isso mexe com a... Que eu não sabia que era, mas a teatralidade, né? Nossa, que é isso? E aí começa a trabalhar com o Sonzano. Aí começa a trazer dinheiro pra dentro de casa. Aí minha mãe, opa, o que tá acontecendo que você tá trazendo dinheiro pra dentro de casa? Eu falo, tô ganhando dinheiro assim, 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 assado. E aí ela fala, terminando seus estudos, beleza, pode fazer. Porque era dinheiro, né? Pra dentro aceitou, de casa, né? Sim, sabe? Então você tinha que provar, levar, aprontar e aqui, ó. Aqui dá pra fazer, dá pra comprar uma mistura. Já muda então eu já narrativa. comecei, aí já comecei a ajudar dentro de casa. E comecei a entender a teatralidade e me conhecer também. E aí eu já comecei a mexer comigo. Algo de dentro pra fora. Comecei a mexer no meu cabelo, com carinho, com a minha pele. Será que é esse meu estilo de roupa mesmo? Será que eu sou assim? Ou foi meus pais que ditaram que eu tinha que ser assim? Aí comecei a me questionar. Colocaram como um ato de rebeldia. É a fase, a adolescência. Uhum. Não, sou eu me descobrindo. Começa... E aí, o teatro... Aí começa a fazer teatralidade, trabalhar com isso dentro da comunidade. Acho importante falar isso, porque era o que era mais mágico para mim. Porque era no meu bairro que eu fazia os trabalhos. Eu não ia para longe. Sim. Eu entrava dentro das quebradas, onde meu pai falava que não era para mim entrar. Só que você entrava pra fazer outra coisa. Outra coisa. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer o trampo com o Sonzando e a gente entrou na Jerusalém, na favela da Jerusalém, que é aqui no Lídia. Eu vi a minha irmã lá. E tava dada como desaparecida já pra minha família. Tipo, pô, caraca, a menina não tá voltando pra casa. Aí eu falei, não, preciso fazer uma pesquisa de campo aqui. Eu preciso ficar aqui. Aí dei um tempo do Sonzano, isso já em final de 2018. E é lá que você encontra o Bruno. E a Micheline. Eita! Não. Mas é por ali. É por ali. Vamos falar um pouquinho, Meire, antes dela começar a falar disso? Sim, É isso, né? A gente tá com gerações muito diferentes. É verdade, verdade. Muito diferentes, assim. E eu fico muito feliz de que a Fábrica de Cultura proporciona esse tipo de coisa. Porque a Fábrica de Cultura é de 2012. A gente tá falando de experiências da nossa época de 1990. Exato. Então são momentos muito... E aí é isso, né? A Fábrica de Cultura ela surge a partir de uma mobilização política cultural também. Então, ela só existe porque, na nossa época, não existiam espaços de cultura. Então, na nossa época, a cultura era feita dentro das escolas porque não existiam esses espaços. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com que esses espaços existam hoje. Aí, queria que você contasse, Meire, pegasse esse gancho para contar como é que você... né, porque acho que a Letícia contou um pouco desse caminho e de como ela se profissionaliza, né? Faz um curso e tal. Você teve esse lance ou foi meio instintivo? Como é que foi a sua chegada na cultura, assim? Para além dessa primeira impressão que você teve na escola. Sim. É muito interessante, né? Pensar essa questão geracional e as relações com o teatro, né? Que eu acho que é realmente isso que você trouxe. A história de se ter os aparelhos, né, culturais dentro do território, um período que não se tem os aparelhos. E uma outra coisa que eu vejo dessa questão geracional é a questão de que as nossas relações sociais eram na rua, gente. Sim. A gente estava na rua, falando, vendo as pessoas, a gente estava ali lidando com os mesmos conflitos.
E aquela convivência da rua, sabe? Eu acho que isso nos... Eram afetos, né? O afeto é político. E hoje, quando eu olho para aquele momento histórico da vida, é isso, assim. Os afetos são políticos. E aquela política dos afetos naquele período salvou muita gente da nossa geração, dos anos 90, porque a gente está falando de uma zona sul nos anos 90, onde... nós fomos considerados o Triângulo da Morte, né? Sim. A época de um período de muita violência dentro do território, a chegada do crack, acabando mais ainda com a questão da autoestima dessas pessoas que estão dentro da periferia. Então, acho que, pensando nessa questão geracional, eu acho que se a gente não tivesse os afetos, se a gente não tivesse na rua, se a gente não tivesse a escola, a própria cultura hip-hop começando a acontecer, para que a gente se identificasse, se fortalecesse com um processo de resistência naquele período, sabe? Eu acho que é muito diferente da geração que hoje se relaciona só pela internet, aonde essa questão das próprias fake news, que é uma das propostas do programa que está rompendo, ainda é muito vigente, aonde essa história do cancelamento e uma perda de uma filosofia real desse cotidiano se perde em prol de um como é que chama? Até esqueci a palavra, quando se banca na internet, né? Lacrar. Você lacrou isso, obrigada. Tá vendo? Toda geração nem sei as palavras. E eu acho que a gente tem isso como uma questão geracional, que eu acho que é uma cultura diferente, né? E aí os próprios acessos às coisas são diferentes nessa situação. A gente não tinha uma casa de cultura, a gente não tinha uma fábrica de cultura para nos salvar. Você não sabe como eu fico, assim, ó, dá vontade de chorar. De emoção, de saber da importância desses espaços dentro do território. O quanto, assim como você foi salva, tantas juventudes potentes são salvas, porque se encontram com a arte dentro desses territórios, e esses aparelhos são fundamentais cada vez mais dentro do território, para a gente estar se reconhecendo enquanto produtores criativos de arte, como fomentadores de arte, né? Então, é isso. O que acontece na minha geração? Pegando a resposta, né? A gente não tinha esses aparelhos, então a gente tinha que se reinventar, né? A gente tinha que se reinventar. Não tinha curso fácil, não tinha curso, tudo graça, era pago, a casa de cultura que existia acabou de repente, entende? Então, como que eu vou me acessar isso? Primeiro, a história da família, porque eu estava maravilhada com teatro, adolescente. Família, eu quero fazer um curso de teatro, porque acabou o curso de teatro da Casa de Cultura, que era público. E aí a gente descobriu um curso particular de teatro, lá na Zona Norte, que era o mais barato que tinha, porque a gente tinha a Célia Helena, que é só da burguesia, a gente tinha Macunaíma, a gente não tinha acesso para isso, né? Não era teatro que nem hoje foi para o céu, foi para as fábricas de cultura, não tinha. Era essa perspectiva de que teatro era uma arte elitizada. O que você da periferia quer fazer teatro, gente? Que loucura! Não tinha sanidade. O Wolf Maia já era da época de vocês? A escola de teatro Wolf Maia? Sim, Careia, mas era careia, mas só ainda hoje é careia. Até hoje, entendeu? É elitizado. Então a gente não tinha esse acesso. E aí eu descobri que tinha esse curso de teatro barato. Ai, voltei lá para a família, porque o que aconteceu nessa história para a gente entender um pouco dentro da escola e esse lance. Porque quando eu entrei no ensino médio, eu sabia do risco que eu corria estar numa escola noturna no ensino médio, dentro da periferia. Eu sabia, porque eu era muito espoleta, cheia de energia, e eu sabia que se eu entrasse, eu poderia estar num risco danado. Então, sabendo dos riscos que eu mesma poderia me colocar, falei, eu vou estudar meu ensino médio numa escola onde eu possa, sim, sonhar com uma universidade. Né? Por mais que isso era um sonho tão distante, porque não existia cota, não existia estímulo. Meus pais são analfabetos. Sonhar. Você ainda estava sonhando. Eu estava sonhando. Eu ainda sonhava. Era uma utopia longe, mas né, era um sonho ainda. E era sério esse sonho. Que bom. Então, pegando esse gancho, né, de aí e não fazer uma opção de não fazer o ensino médio dentro do território, eu fui para o Alberto Conte, que era uma escola que entrava com vestibulinho, gente. Você fazia a prova para entrar no ensino médio, né? Era isso. E lá foi quando eu tive, né, esse acesso à educação, que eu falei para eu... Né, eu sou a 7ª filha, esqueci de falar, né? Eu sou a 7ª filha de um casal de retirantes. Então, quando eu cheguei no ensino médio, as minhas irmãs já eram maiores e já trabalhavam, e uma delas combinou com meu pai de que ela e meu pai me ajudariam a fazer o ensino médio sem eu precisar trabalhar, como foi a realidade delas, né?
Então foi ótimo, porque aí eu pude estudar de manhã, estudar à tarde, até descobrir o teatro. Porque esse era o acordo com a família, que eu faria o ensino médio e não trabalharia durante o ensino médio. E aí eu chego para a família e digo, eu quero fazer teatro. Mas isso não é profissão, isso não dá dinheiro. Se você quiser fazer um curso de informática, um curso de secretariado, a gente até te ajuda. Mas teatro, o que você vai fazer com a vida fazendo teatro, minha filha? Eu, então tá bom. Fui trabalhar no Ok, obrigado. Então, aí eu quebrei o acordo do ensino médio, fui trabalhar para poder, numa rede fast food, para poder ganhar um salário que era menor que o salário mínimo, mas era o suficiente para pagar o curso de teatro, gente. Aí a gente foi, pagou o curso de teatro e foi uma experiência incrível, porque era isso ainda, essa questão dos afetos e das amizades que conseguiram contribuir com o meu processo. Vou falar que foi a Cássia e o Alan, né, que até hoje a gente é amigo, que também estão. Então, a presença deles nessa fase da minha vida, para eu conseguir bancar isso, foi muito importante, né? E aí a gente se formou no curso, tivemos aulas com pessoas incríveis, Cibele Troiano, Cleide Queiroz, sabe? Uma galera que nos mostrou o que era fazer teatro, né? E a gente teve a experiência tanto da técnica como de montagens. Então, aí aquilo só aumentava a maravilha de querer fazer aquilo. E também, em paralelo a isso, a gente fez o curso, se formou, tiramos o DRT, eu tinha 18, 19 anos. E só que a gente tinha que levar o pão para casa, né? Então, o teatro não levava o pão para casa. Então, eu tive que entrar num mercado neoliberal de trabalho e parei, né, de fazer o teatro ali naquele período. E aí, dentro do trabalho neoliberal, eles falavam, precisamos que você faça a universidade para que você possa ter uma carreira. Eu, então beleza. Trouxe o sonho da faculdade. E aí entrei na Faculdade de Artes Cênicas, numa universidade particular aqui em São Paulo. Então eu trabalhava o dia inteiro, saía daqui do Capão, ia lá pro Jaguaré. Eu também! E depois ia lá pro centro para estudar e pegava ônibus 10h30, 11 horas da noite, lá na 23 de maio, para voltar pro Capão. Sei bem. Então, a gente tinha essa dinâmica de ter que trabalhar para fazer, enfim, para fazer a vida acontecer. E no meio desse período, dessa loucura toda, eu descubro uma universidade pública num outro estado, faço vestibular em silêncio, porque eu já não tinha passado nas daqui, né? Eu vou fazer esse vestibular em silêncio agora, vamos ver o que vai dar, né? Fiz silêncio absoluto. Ninguém sabia do que estava acontecendo e, de repente, eis que eu passei na universidade pública. Ai, que legal. No estado de Santa Catarina. Era um período que o vestibular era vocacional, né? Eu acho que isso é bem importante dizer. Não caía química, não caía física, não caía matemática, que são as disciplinas que a gente não tinha conteúdo suficiente mesmo para poder passar numa FUVEST. A gente não tinha, né? A gente é uma realidade, que por isso que era tão distante e inacessível, né? Então, como era vocacional e eu já tinha uma bagagem de estudar teatro, então eu consegui entrar, né? Era prova, era redação e era só conteúdo de prova de teatro, né? Que era no período, mudou. Infelizmente mudou, mas foi nessa época que eu consegui passar, não existia cotas, né? Dentro das universidades públicas e eu fui fazer licenciatura em teatro. E foram experiências incríveis, né? De amores e de dores, mas que eu acho que tem todo um processo muito importante na minha vida e na minha formação como teatro. Eu virei, né, com licenciatura em teatro, eu consegui dar 16 anos aula de teatro, né? Então, de diferentes fases dentro do MST, né? Com as mulheres agricultoras também, tive essas experiências de trabalhar muito com comunidade, passei por vários grupos de teatro, até que eu criei, né? Sou uma co-criadora da Em Companhia de Mulheres, um coletivo de pesquisa teatral feminista, na qual a gente traz essas temáticas de gênero, de raça e de classe para estar debatendo dentro dos nossos espetáculos, né? Todas somos artistas e educadoras, então
trabalhar com a arte em si, como educação dentro de espaços escolares, sempre teve dentro da nossa perspectiva de estar trabalhando, de sempre estar trabalhando com escolas públicas, né, entendendo essa realidade do que é uma escola pública, de ter sido uma aluna de escola pública e ser professora de uma escola pública, né? Então, a gente acaba trazendo uma outra realidade, tipo, das potências que a gente teve, das escassez que a gente teve, para a gente poder tentar fazer algum trabalho mais consistente dentro do território, né? Trazendo a arte como um processo de formação, não só artística, mas social, né? Eu vejo que a arte, para mim, dentro do território, foi o que realmente me salvou, enquanto possibilidade mesmo de existir, ser quem eu sou e me expressar como posso ser no mundo, sabe? Enquanto não mais nem melhor que ninguém, mas sendo melhor do que eu a cada dia, nessa perspectiva de quanto que a gente pode aprender e trocar conhecimento, né? Como parte do processo também de estar conhecendo. Aqui, para mim, é um processo muito intenso de estar se conhecendo, ouvindo memórias, fazendo essas relações sociopolíticas e históricas de como que a gente está atuando dentro do território. Acho que eu respondi. Maravilha. E, Meire, então, hoje a sua atuação é a partir dessa coletividade feminista? Olha, na verdade, a gente é que nem Bombril. A gente vê tantas mazelas e injustiças dentro da nossa sociedade, quando a gente vê, a gente não é só uma bandeira, só uma caixinha, enquanto luta, sabe? Eu acho que eu luto pela vida e pela justiça e pela preservação das vidas. Então, eu acho que tem bandeiras... Isso também é uma característica muito das mulheres da nossa época. De verdade, assim, dessa multiplicidade de fazeres, desse pensamento de que o que a gente faz não é único, ele é para além daquilo tudo, sabe? E você é uma pessoa que circula muito, né, no território. Conta um pouco desse fazer, depois a gente vai passar para Letícia contar os dela. Então, dentro de todo esse processo, né, de me entender como sujeita periférica, fazedora de arte, ligada à educação, como a gente falou, essas várias bandeiras, porque eu trago isso porque às vezes é uma luta e fica uma caixinha, sabe? Cada vez mais segmentado. E eu acho que isso faz parte dessa lógica fascista, que é a divisão. E eu acho que é quando a gente entender que as bandeiras são únicas, porque são pela vida, né? E a gente trabalha dentro dessa diversidade, vê o respeito por essa diversidade... dentro dessa perspectiva que eu tenho trazido o meu olhar para dentro do território hoje, né? No momento eu estou de pesquisadora na pós-graduação e entendendo estar sentada nessa cadeira dentro de uma universidade pública com um posicionamento político, porque não é fácil a gente estar lá, se manter, permanecer e concluir. Então, é um processo de militância constante, diário. Então, tá dentro dessa situação, nesse momento, então, para me voltar para o território e mostrar o território dentro da academia está sendo o meu tema de pesquisa no momento. Então, tenho circulado bastante, porque quando eu faço essa volta para o território, para ter o território do Capão Redondo como um campo de investigação sobre quem são os artistas da comunidade, do território, né? Onde a minha pergunta, a minha hipótese é: a arte existe dentro da periferia. É fato. Agora, como que se dá esse processo? Né? Quem são as pessoas que estão no território produzindo e como que estão produzindo? Então, a minha perspectiva não é falar de escassez, não é falar de violência, porque isso já fazem muito dentro do território. A minha perspectiva é mostrar a potência artística, essas pessoas incríveis que estão dentro do território produzindo arte, fazendo arte dentro do território. Então, dentro disso, eu estou dentro de um programa de teatro, mas eu tenho uma orientadora maravilhosa, te amo, Tereza Franzoni. E eu estou tendo essa oportunidade com essa orientação de poder ampliar para diferentes linguagens artísticas, para abrir espaço dentro da minha tese, para trazer essas vozes do território, para estar dialogando comigo dentro dessa pesquisa. Não chamo de objeto de pesquisa, são interagentes que estão compondo comigo, né, essa cartografia. Então, para mim, está sendo incrível nesse momento, dialogando com artistas de diferentes linguagens do teatro, né, com a Brava Companhia de Teatro, que é daqui do território, com 25 anos de atuação dentro do território,
com os África e 30 anos, Michael Mota, Crônica Mendes, enfim, Cris CNJ, tem uma galera, né, que está ali comigo, né, construindo esse trabalho. E também estou me descobrindo no audiovisual, gente, porque eu não sabia. Porque só para fechar esse gancho do que eu estou fazendo, né? Porque dentro dessa perspectiva da pesquisa, eu queria trazer os artistas falando em primeira pessoa sobre os seus trabalhos, né? Então, como é que você transcreve isso? Tem coisa que é indizível. Então, eu escolhi a linguagem do audiovisual para estar apresentando quem são essas pessoas. E quando eu escrevi o projeto, eu achava que era uma coisa muito simples. E aí eu estou descobrindo que é um universo incrível, né? E estou maravilhada com isso que eu estou aprendendo dentro da tese, né? Que aí está abrindo essas novas possibilidades de conhecimento. Então, esse trabalho, a gente está usando a linguagem do audiovisual justamente como linguagem, como metodologia de linguagem, porque a galera dentro do território, eles não têm o hábito de ler uma tese. Mas eles têm hábito de ver um vídeo, um documentário. Sim. Então, é uma forma da gente estar dialogando com a comunidade, estar levando essa nossa história, essa produção de conhecimento para dentro do território, para a gente estar conseguindo dialogar com as pessoas na calçada, entende? Maravilhoso. Incrível. É falar com o público onde o público está. E ele, exato, e também dá uma devolutiva. Isso, porque pensando, o campo é a periferia, com a periferia, então é para a periferia também. Sim, né? E se é esse diálogo entre a periferia e a academia, que como linguagem pode ser uma via, né, da gente estar fazendo essa intersecção, né, de diálogo mesmo, e ampliando possibilidade de diálogo. E o audiovisual está sendo uma linguagem incrível, pensando enquanto ferramenta socioeducativa também, para além do entretenimento. Né? Muito massa. É o registro, né? Sim, exatamente. Esse registro que de memória. Super importante, o registro de memória super importante para a gente fazer com que as histórias que passaram, infelizmente, só estão na nossa memória, né? E a gente consegue falar sobre elas em momentos como esse. Mas eu acho que agora o nosso papel é fazer esse registro para que, né, essas memórias nossas não se percam. Exato. Né? Então a gente consiga contar essas histórias a partir de uma outra narrativa. Só antes de passar, só quero fazer um gancho nisso, que um dos meus objetivos é justamente esse, contar a nossa história por nós mesmos. Para que a gente possa desmistificar tanto estereótipo dado em cima das nossas histórias. Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. E você, Letícia, quais são os seus trabalhos atuais, seus objetivos atuais? O que você está trabalhando em cima? Eu faço um gancho também da fala dela, porque eu acredito muito dar voz à periferia. Então, o conhecimento entre nós primeiro, para depois sair para fora. E que se for para sair para fora, trazer para cá. E sem como o que é verdade, trazer o que é deles para cá. Mas entrar, então, em silêncio e escutar esses artistas. Porque aqui o que mais tem é artistas. E eu posso provar. Porque eu faço parte do coletivo. Estou trabalhando com o coletivo Sonzando, com o Nave Capão, com o Isaka de Literaturas Africanas. Estou também levando as artes visuais, estou estudando artes visuais, licenciatura em teatro. Legal. E fazendo aqui dentro, aprendo lá, mas faço aqui. E nos editais da vida, que eu acho importante, mas quando passa em um edital, dá oportunidade aqui, ó, para a amiga do Parque Santo Antônio, que é uma artista das artes visuais. Sabe, se for para contratar alguém, vou contratar aquela pessoa ali, aquele artista que é daqui do território, sabe? Eu acho que é sobre isso. E ouvir essas potências. Então, os meus trabalhos têm sido isso, de juntar com os meus aqui dentro, pra gente, quando sair lá fora, sair unido, sair fazendo mais junto, sabe? Então, tô nessa. É bem legal que ela citou dos editais, né? E o tema central aqui é viabilizar as artes cênicas, o teatro dentro da quebrada. E acho que os editais, né, dentro dessas diversas culturas, ele acha meios
para inserir cada vez mais o financiamento, porque precisa de dinheiro para isso girar, precisa de dinheiro para esse conteúdo chegar até a gente. Exato. E viabiliza isso de uma forma muito legal, Muito sabe? bom. Durante os anos foi bem importante, acho que na minha visão. Nossa, meninas, muito legal esse papo. Eu acho que faz a gente refletir muito sobre acesso à cultura, né? E as diferentes possibilidades e as entradas que a gente pode fazer, as limitações também. E aí, queria que vocês fizessem um fechamento, assim, contando um pouco de futuro, o que vocês imaginam, o que vocês têm feito. E aí, a gente já vai para o momento arrobas depois disso. Aí, vocês digam por onde as pessoas podem acessar vocês, assim. A gente sempre fala no momento arrobas, é o arroba e o seu nome pra gente saber onde encontrá-las. Tá bom? Quer começar, Letícia? Eu tô no projeto Literaturas Africanas para inserir a educação africana dentro das escolas, né? Que é uma lei que não está sendo cumprida, né? Mas a gente insiste e tá fazendo. A gente está atuando em bibliotecas, escolas públicas, juntando com a galera que tem começando seus espaços culturais. E aí a gente faz essa roda de conversa. E como eu estudo teatro, eu também faço uma roda de interpretação dos livros, que graças aos editais, a gente consegue comprar os livros. E também quero deixar aqui, ó, de presente, através dos editais, a gente fez essa agendinha que a gente está dando como de brinde. A arte é da Amanda Monte, que é a artista visual. Que linda. E ela resgata aí essa identidade dos projetos. Muito lindinho também, essa agenda. E a caneta. O coordenador desse projeto é o Isaac Cabano. Ele é nigeriano. Que massa. E aí ele Obrigada. traz... a gente montou... a gente organiza esse grupo com a essência de desmistificar a história única contada sobre a África, né? Quebrar esses estereótipos, falar da África na pluralidade. Muito bom. E eu tô em cartaz também, com a peça Tá Aí, Carmen Miranda, que foi muito legal porque desde quando eu entrei no teatro, tentam me colocar em papéis menos. E então, esse daí eu vou interpretar uma estrela. Isso mesmo. Isso, linda. Isso mesmo, a estrela, que foi onde eu falei, gente, por quê? Toda vez me colocam como cômico ou como a escrava, para contar a questão da história aí do Brasil, do mundo, né? E eu falei, não quero mais isso. Se for para fazer teatro, eu quero dar um novo sentido para mim, fazendo esse recorte. Eu quero fazer papéis mesmo, papéis indo para um outro lado. E acho que é isso. E aí, onde as pessoas te acessam, conferem o que você está fazendo? No Instagram, @souleticiaoliveira. E é isso. Lá eu posto as coisas que... Obrigada. Os projetos. Maravilha. E você, Meire, conta o que você tem feito. Tá. Fazer esse fechamento, fica à vontade. Então, antes de eu falar o que eu tenho feito, eu vou contar. Quero desmistificar uma questão aqui, que eu acho que é importante a gente, quanto periferia, trazer claramente de que o teatro é uma arte elitizada. O teatro, em sua origem, ele não é uma arte elitizada. Assim como todas as artes são cooptadas pela indústria cultural, né? E o teatro é uma delas quando a gente pensa nisso que a gente chama de mainstream, né? Esse teatro canônico, esse teatro Broadway. Aqui em São Paulo, né? Mas para a gente entender que origens históricas do teatro, ele é na rua, ele é na praça, ele é do povo, ele sai do povo, ele é com o povo. Sabe? Então, assim, se a gente pensar na própria história do teatro, por mais que tenham essas referências ocidentais, a gente tem ele na praça, né? Se a gente pensa essas referências como o teatro grego, é na rua, é na praça, é para todos, não é uma arte de elite, muito pelo contrário, era uma arte de acesso, de narrativas, de cura e de sociabilização. Né? Então, para a gente desmistificar isso enquanto categoria artística, né? Porque eu até falo... A mesma coisa que daqui a algumas gerações dizer que o rap
é elite. Entende? Não é, gente. É o como a gente tem que tomar muito cuidado com a cooptação que o mercado faz da criação e da produção artística. Né? Então, teatro, sim, é para todos. Por favor, acessem, tenham essas experiências estéticas. Trago aqui até hoje, que ali na Praça do Macedônia tá lá a Brava Companhia de Teatro, apresentando na comunidade. Né? Então, assim, é nosso. Não é ser artista de teatro, não é uma arte de elite. Verdade. Ser artista, ser performer, não precisa. Eu atravessei 2 pontes para poder entender isso. E volto 2 pontes com muito orgulho para dizer para vocês. O teatro é do povo, não é da elite. E a gente, enquanto comunidade periférica porque eu digo só porque a gente está numa questão territorial em relação a centros e a burguesia, por isso, mas não significa que é menos potente, né? E a gente ter esse entendimento de que é isso, a arte, ela não tem classe. E o teatro menos ainda, gente. Isso é lindo, verdade. E sobre o que eu estou fazendo no momento, né? No momento eu estou fazendo a minha pesquisa em pós-graduação dentro do território, né? Com os artistas da comunidade. Uma das questões dentro da minha pesquisa também é estar envolvida em estar entendendo um pouco essas questões das políticas públicas para a cultura e como que ela ocorre dentro do território. Então, dentro dessa pesquisa de campo com os interagentes, eu tenho feito dentro do meu processo de pesquisa cartográfica, escrevendo projetos para editais públicos para artistas dentro do território. Ah, que massa. Nem todos foram contemplados, mas a gente conseguiu algumas contemplações no Aldir Blanc, no Mar, né, e no Vai. E aí vou falar do que é agora, que está acontecendo, dia 25. A gente vai estar no Leopoldo Santana e quero te dar uma linda notícia de que dia 4 e 5 a gente vai estar no Octales. Né, que é a escola que a nossa querida estudou, justamente nessa perspectiva de estar levando uma experiência artística para estudantes secundaristas dentro do território terem experiências artísticas, né, para além do hip hop, valorizando o hip hop, mas também mostrando que existem outras possibilidades estéticas. A gente vai apresentar uma performance, instalação, que eu estou trabalhando junto com a Luana Targino, que é uma artista do território, que é grafiteira, que é artista visual, que é filósofa, que é estudante. Então, todo esse encontro, né, da arte e da educação, estamos montando esse trabalho, tendo uma parceria bem linda com os 2 diretores das 2 unidades, que é o Helder e a Cláudia Monteiro, abrindo esse espaço do diálogo, né, da produção artística do território como parte do processo de formação pedagógica dos alunos, acreditando na importância estética enquanto processo de formação, a arte em si como educação. E eu não sei se as escolas vão abrir para o público em geral, mas para a gente, só para entender futuros, né, no momento com esse trabalho. É isso, a gente vai fechar o VAI e aí vamos ver as outras possibilidades depois, porque o VAI é isso, né? Uma das políticas públicas fazendo, porque é uma política pública que nasce dentro do governo Marta Suplicy, né? E o Haddad também traz um gordinho ali para fortalecer a ação. Dentro dos territórios, produzir arte, criar arte, serem fomentadores, produtores e criadores dentro do território. Então, isso é muito importante. Então, a gente está usando essa política pública justamente acreditando na arte como educação em si. E a gente vai estar lá com esses alunos secundaristas, mostrando a história de 9 artistas da América Latina, das artes visuais, que não estão dentro do cânone, né? Dos livros de história. E é isso, trazendo essa mulherada artista, militante, que faz parte da nossa história de arte em América Latina, junto com audiovisual, com videodança, com instalação de quadros, de pinturas, releituras das obras dessas artistas, justamente para mostrar para essa juventude dentro do território que existe toda a possibilidade, né, da gente estar criando, produzindo e fazendo coisas incríveis. Eu acho que é um pouco esse o momento. Assim. Maravilhoso. E muito bom saber que você retorna para a periferia para fazer uma pesquisação, mas com um olhar diferente, né? Porque a gente é sempre um lugar de observação para a universidade, mas quando esse olhar vem de algum dos nossos, é diferente. Então, eu fico muito feliz de você realmente se colocar nesse lugar e entender essas
sabe? Esses detalhes que são importantes pra gente que tá nos territórios e que vive recebendo contatinho. Ah, eu quero fazer uma pesquisa, mas você é da onde? Ah, sou da uma faculdade X de elite, que nunca viveu a periferia, nunca nem veio no Capão Redondo. Então, muito, muito, muito bem. E aí, onde as pessoas te encontram? Diz o seu arroba aí. A minha pesquisa acadêmica, né? Tem um Instagram que chama Capão das Artes. Né? Que é lá onde eu estou fazendo esse registro, esse mapeamento cartográfico, né, com esses artistas com quem eu tenho encontrado dentro do território. Então, né, esse é o trabalho que está ali a pesquisa, e também pode estar esse meu contato pessoal. @Capão das Artes. Capão das Artes. Muito bom, muito e bom. sobre o meu trabalho com o teatro, no momento, assim, a gente está numa pausa, porque as atrizes pararam para fazer doutorado. Mas a gente tem um blog chamado Blogspot, @Em Companhia de Mulheres, que é onde a gente está lá, né, um registro do meu trabalho como atriz, como educadora dentro do teatro. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Bom, e o meu arroba é gialexandre.oficial. @bis.m_ e @mandanotícias. Muito obrigada, meninas. É uma honra e um prazer tê-las aqui. Obrigada, gente. Prazerzão. Obrigada. Beijo, beijo e até mais. Até. E esse é o Manda Notícias. Esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. E esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.